Vamos abrir aí a nossa Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Ela fica me chamando a atenção. Amém? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que já foi realizado aqui nessa noite, pelos louvores, ó Deus, pela adoração, por cada pessoa, ó Deus, que entrou aqui nesse santuário, nessa noite, ó Pai, para buscar a Tua presença, para exaltar a Ti. E nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar de uma forma graciosa, poderosa. Encontra as nossas crianças ali, ó Deus, no Espaço Kids. Abençoa os professores que estarão ministrando o coração delas. E fala conosco aqui também, ó Pai, nessa noite, porque nós queremos ouvir aquilo que Tu tens a dizer. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus, ele declara: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele fala e ele toma como exemplo, né, ou como figura, algumas coisas que fazia parte da cultura do povo naquela época. Quando ele fala, eu sou a porta, quem entrar por mim, ele está fazendo menção aqui do aprisco, né? Ele está dizendo, em outros versículos aqui, eu sou a porta das ovelhas. Então, quando ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, quando a Bíblia diz, entrará e sairá, o aprisco ele tinha uma porta só, né? Então, na mesma porta em que as ovelhas entravam, elas também saíam. E o aprisco não era, né, um lugar propriamente para alimentar as ovelhas, mas sim para abrigar as ovelhas, para ajuntar as ovelhas ali à noite, e aonde elas ficavam protegidas dos predadores. E nós vemos então que o aprisco era um lugar aonde não se reunia somente ovelhas de um só pastor. Geralmente havia ovelhas de vários pastores naquele aprisco. E é por isso que ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Por mais que houvesse outras ovelhas de outros pastores no mesmo aprisco, a palavra nos ensina, e a gente sabe que é assim, que quando o pastor chamava a ovelha, por mais que tivesse várias ovelhas ali, de vários pastores, mas a ovelha daquele pastor ouvia a voz do seu pastor e elas iam saindo, né? E o Senhor ainda diz aqui nesse capítulo que Ele chama as ovelhas pelo nome. Amém? Então, quer dizer para você que o Senhor, Ele conhece o seu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe as suas necessidades. Ele te conhece. Às vezes, irmãos, a gente passando por algumas circunstâncias, a gente até pensa assim, será que Deus, Ele esqueceu de mim? Né? Não sei se é só eu que já passei por isso, né? De algumas situações assim, tão difíceis, e pensar e até mesmo falar, eu acho que Deus esqueceu de mim. Mas a gente sabe que Deus, Ele não esquece da gente. Ele sabe que, como aquela música que a gente canta, quando Ele está em silêncio, Ele está o quê? Trabalhando. Ele está cuidando de nós. Então, queridos, e aí, falando do aprisco e da porta que é Jesus, nós sabemos que
hoje nós vivemos um tempo que não tem sido um tempo muito fácil de se viver. Um tempo onde as pessoas, elas estão assim, um tanto quanto abaladas emocionalmente, para não dizer, né, desestruturada mesmo, de verdade. Hoje pela manhã, estava tomando café ali com a Sueli, e geralmente pela manhã é o tempo que a gente tira ali para estar conversando, tomando um café, né, e orando junto. E a gente começou a conversar e a falar sobre as pessoas nos dias de hoje. Porque o que a gente olha, irmãos, é que parece que as pessoas, elas não estão assim, estruturadas emocionalmente mais como há um tempo atrás. As pessoas, elas já não estão tendo estrutura para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E o mundo, a cada dia que passa, a gente tem visto cada coisa, assim, assombrosas até. Agora, por último, nós estamos vendo o quê? Os bebês reborns, né? Que é um outro absurdo aí que eu não sei o que falta mais, irmãos. Não sei o que falta para aparecer. E o negócio está ficando sério. Tem padre que está sendo processado porque não quer batizar o bebê reborn, né? Tem médico que está sendo processado porque não quer atender o bebê reborn. Então, aonde é que nós vamos chegar, irmãos? Isso tudo caracteriza um vazio da alma, um vazio no interior do homem, né? Onde as pessoas, eles estão procurando alguma coisa para preencher, para satisfazer, né, aquilo que está ali no coração, aquele vazio. E a gente sabe muito bem, pois a palavra do Senhor, ela é clara, que esse vazio, ele não pode ser preenchido por nada a não ser pela presença de Jesus. Porque só Jesus pode preencher o vazio do coração do homem. Nós podemos dizer com toda certeza que o vazio do coração do homem é do tamanho de Jesus. Que quando a gente convida Jesus para poder entrar no nosso coração, esse vazio ele vai embora. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Jesus, uma das principais, vamos dizer assim, não sei se é tarefa, né, mas uma das principais incumbências de Jesus é o quê? É transformar, é restaurar a personalidade do homem, é restaurar a comunhão do homem com Deus. Sabe, olhando lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Segura aí. Então, a palavra está dizendo, disse Deus, façamos. Ali naquela hora, não era só Deus, ele está dizendo no plural ali estava Deus, o Filho, né, Jesus, e também o Espírito Santo. Então, eles disseram, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando a gente fala em imagem e semelhança, o versículo está dizendo que é uma imagem, não é uma figura assim exata, porque Deus não é carne. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Mas por que fala em imagem e semelhança? Porque nós somos capacitados, dotados com a capacidade de pensar, de raciocinar, de amar, né? De tomar decisões e assim por diante.
E a palavra do Senhor está dizendo claramente aí, olha, e domine o homem, né? Domine sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre os animais, sobre as aves dos céus, tudo mais. Então, o homem, ele foi criado para governar, o homem foi criado para dominar, ele não foi criado para ser dominado. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, no capítulo 3, 23, se não me engano, que todos pecaram e carecem, ou separados, foram da glória de Deus. A partir do momento em que o homem pecou, que Adão pecou, o homem então, toda a criação sofreu um abalo, né? E a partir dali, o homem, ele começou a ser gerado em pecado. E ele deixou de desfrutar de coisas que, na verdade, ele não precisaria deixar de desfrutar se ele permanecesse, né, firmes com Deus. Mas a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Talvez a gente não tenha a noção do que seja isso, irmãos. Hoje, né, talvez mais nós podemos ver porque o mundo em que nós vivemos tem sido um mundo caótico, um mundo de sofrimento, um mundo, como eu estava dizendo, as pessoas não estão tendo a força, o equilíbrio para poder encarar as situações e sair dessas situações com vitória, com bênção. Hoje a gente vê jovens, a gente vê homens, a gente vê mulheres que aparentemente eram bem estruturados emocionalmente, vamos dizer assim, mas de repente, diante de uma determinada circunstância, eles dão cabo à sua vida. O homem que Deus criou para dominar. E Jesus, ele veio para restaurar. Jesus, ele veio para transformar essa condição. Vocês acreditam que hoje ainda nós, o homem, ele tem condição de viver uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de triunfo, uma vida aonde ele possa verdadeiramente dominar as situações que muitas vezes vêm contra ele para o destruir? Vocês acreditam que hoje é possível isso? Quantos acreditam que sim? É possível, irmãos, é possível. É por isso que a primeira coisa que o homem ele precisa fazer para que ele tome de volta essa condição de vida, é ele ter um encontro com Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus está dizendo, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, ele vai, primeiramente, ele vai ser o quê? Ele vai ser salvo. Sabe, o desejo de Deus, como está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que foi falado muito aqui no Ativar, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o primeiro passo que o homem precisa dar para começar a ter uma vida de restauração completa é ter um encontro com Jesus. Sabe, e ter um encontro com Jesus é você entregar o seu coração para Ele. É você fazer aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa acerca da salvação, e no teu coração, ou melhor, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, não há salvação fora de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, se não me engano, diz que não há um outro nome, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Então não existe ninguém que possa salvar o homem, não existe ninguém que possa dar esperança ao homem de ir para o céu se não for Jesus. Porque Jesus diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe, ninguém, não existe Paulo, não existe Pedro, não existe Maria, só Jesus, é o que a palavra do Senhor diz, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, queridos, o primeiro passo, é eu levantar a minha mão e dizer, Senhor, eu quero entrar pela porta. Que porta é essa? Ele está dizendo, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então, não existe outra porta, irmãos. Não tem outra porta. Então, o primeiro passo para uma restauração completa é entrar pela porta que é Jesus. E aí, é aonde muitas pessoas, às vezes, elas vêm e dizem, no momento de luta, no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de dor, elas vêm e elas entram pela porta. Só que, de repente, a dor continua. O sofrimento continua. Ué, mas Jesus não muda a situação, não muda a condição. Sim. Só que a gente entra, irmãos. Entrar pela porta é uma coisa. Aí quando ele diz, entrará, sairá. E vai encontrar o quê? Alimento. Esse alimento é aquilo que nós precisamos para podermos nos fortalecer. Só que alimento é esse? Aceitar Jesus, ou entrar pela porta que é Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, é a condição para que nós possamos ir para onde? Para onde? Para o céu. Nos garante a salvação. Esse é o primeiro passo. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com ele, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo, né? Jesus, ele, aqui nesse versículo, embora a gente use muito esse versículo para evangelizar, mas esse versículo não é um versículo evangelístico. Ele está falando para quem? Ele está falando para a igreja. Sabe, é para a igreja, não é para o ímpio. Ele está falando para Batista El Shaddai, ele está falando, né, para a igreja dele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Sabe, é alimento, é fortalecimento, é um renovo, é onde nós precisamos estar sendo ali alimentado e fortificado pela palavra. Às vezes as pessoas vão ao médico, eu estou sentindo uma coisa aqui, né? Não sei que coisa é essa. Vai ao médico, o médico pede um exame, ele vai até pensando que ele está com determinada coisa, né? Mas chega lá depois do exame, o médico vai dizer que ele tem outra coisa, né? É cheio de coisa, né, a pessoa? Então, ele vai dizer que ele tem outra coisa. E assim, muitas vezes, são as pessoas que quando vêm a Jesus, achando que ao ir a Jesus,
ele vai solucionar uma determinada situação na sua vida. Mas aí quando ele faz uma aliança com Jesus, Jesus vai dizer para ele: o seu problema não é bem esse que você estava pensando, o seu problema é outro. Como assim? Porque há pessoas que ela vem, o casamento está assim abalado, aí ela, vou para Jesus, aceita Jesus até, mas de repente o casamento continua abalado. Mas que negócio é esse? Por que, irmãos? Porque o problema não é o casamento, não é ali a situação do casamento em si. O problema é a pessoa. É a pessoa que às vezes precisa mudar em algumas situações da sua vida. Porque muitas pessoas acham que eles vêm para Jesus e Jesus vai pegar uma varinha mágica e bater ali, pronto, resolveu tudo. Não é assim. Ele começa a trabalhar em nós. Porque a salvação, ela não tem nada a ver com as situações adversas aqui da vida. A salvação já está dizendo, é salvação da alma, a salvação do espírito. E aí, nós confessamos a Jesus, somos salvos, mas as lutas continuam. Agora eu preciso buscar a Deus para que Ele me ajude a restaurar as situações. Quantas pessoas estão aí com seus casamentos destruídos por pequenas coisas, por uma ignorânciazinha, por uma natureza difícil da mulher, né? Porque o homem não tem natureza difícil, né? Então, o homem, tá bom, depois a gente conversa, ao chegar lá em casa. Deixa eu pregar minha mensagem. Sabe? A Estela, ela chega para a Sueli e fala: vovó, o vovô é difícil. Mas é ela que ensina. Então, queridos, chega ali. Essa natureza difícil é justamente uma herança do homem, né, da queda do homem. Mas Jesus, ele veio para restaurar isso. Então, eu não posso chegar e querer que Deus resolva, não. Deus vai começar a restaurar através de mim, da minha transformação. À medida que eu vou buscando, à medida que eu vou clamando a Ele, Ele vai revelando os meus podres, as minhas falhas, os meus erros. E aí cabe a mim dizer se eu quero ou não mudar. E a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Provérbios 4:23. Então, guardar o coração das coisas ruins. A palavra está dizendo, agora que você já é salvo, agora que você já fez uma aliança com Jesus, agora Deus quer começar a trabalhar em outras áreas da sua vida, porque Ele não quer que você permaneça da forma que você chegou, mas Ele quer que você melhore, a ponto da palavra do Senhor dizer: olha, sede santo como é santo o vosso Deus. Aí a gente diz: não, Senhor, mas aí também já é demais, né? Mas comece a buscar, porque, irmãos, quando Deus ele faz uma restauração completa, uma transformação completa, né? Nós vamos descobrindo que nós verdadeiramente podemos fazer coisas que nós nem imaginávamos aqui nessa terra, através de Deus em nós. Porque quando lá em Marcos capítulo 16, né, versículo 15 em diante,
quando Jesus fala para os discípulos, olha, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quando isso começa a acontecer, é porque nós já começamos a ser o quê? Restaurados. Eu já perdi um pouco de mim e já comecei a ter mais dele. Vocês estão me entendendo? Versículo 20. Coloca aí para mim que eu não vou falar. É Gálatas, irmão, esqueci. É Gálatas 2:20. Calma, gente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Segura aí. Veja só, Paulo então, ele já era um apóstolo, um homem de Deus, e ele estava dizendo o quê? Olha, logo, já não sou eu quem vive. Sabe, ele estava ali vivendo, mas ele estava dizendo, já não sou eu mais, porque a vontade de Paulo agora já não prevalecia mais. Mas ele estava dizendo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ele não estava no céu não, ele estava vivendo na carne ainda, ele estava aqui nessa terra. Então ele está dizendo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque ele teve um entendimento, que Jesus veio, morreu, não foi só, quando eu digo só, não estou querendo dizer que é pouca coisa não, viu? Estou dizendo, não foi só para nos salvar, para nos levar para o céu, não. Mas antes de chegar ao céu, aqui nós podemos viver um pouco do céu aqui nessa terra. Nós precisamos, porque aí é onde entra o versículo 10 lá de João capítulo 10, a vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Se nós, irmãos, não entendermos o processo de Deus na nossa vida, nós só, como eu disse, não é pouca coisa, né? Estou dizendo só na maneira de expressar. Nós só iremos para o céu, se nós não entendermos o processo daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós aqui nessa terra. Porque Ele não quer só nos salvar, porque você não sabe quantos anos você ainda vai viver aqui nessa terra. Ontem o pastor Danilo estava querendo matar os pastores tudinho aqui da igreja. Que Deus te conceda em dobro tudo que você desejar para nós. Então, irmãos, nós não sabemos quantos anos, o Ronaldo que está aí, né, já descendo a ladeira da Boa Esperança, não sabe quantos anos ainda ele tem, se 10, se 20, se 30. Então você quer viver esses 10, 20, 30 anos que ainda te resta aqui nessa terra, viver uma vida de mediocridade, dizendo tão apenas assim, mas eu vou para o céu. Não, o céu, irmão, nós vamos para lá. E aqui na terra, né, há promessas de Deus para nós aqui nessa terra, sabe? Há promessa de Deus. Deus, Ele quer fazer grandes coisas através de nós aqui nessa terra. Ele quer nos usar, Ele quer fazer coisas extraordinárias através da minha e da sua vida aqui nessa terra. E aí, nós precisamos, irmãos, verdadeiramente nos entregar, entender e buscar a presença do Senhor, dizer, Senhor, a vida que eu agora vivo aqui nessa terra,
Não vivo mais eu, não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Aí muitas pessoas acham assim, mas se eu orar assim, Deus vai... Tem coisas que eu tenho tanta vontade e que se eu for me entregar mesmo, Deus vai dizer para mim, não, isso aqui não. A gente tem medo, às vezes, de ouvir o que Deus quer. Às vezes, a gente tem medo de ouvir para a gente abrir mão de determinadas coisas que eu desejo tanto. Mas eu quero contar um segredo para você. A vontade de Deus para nós, ela é muito superior às nossas vontades. O que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que eu imagino, irmãos. Sabe, eu comecei a ler um livro. E esse livro, o autor diz o seguinte, que tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos, já está em nós. Só precisa ser revelado. E agora, quem é que vai revelar isso? É Deus. Sabe quando a palavra do Senhor diz lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração? É isso. Ele conhece o desejo do nosso coração. Só que talvez o desejo do nosso coração, ele não vai ser satisfeito da maneira que nós imaginamos, mas vai ser melhor. Sabe? Os seus sonhos, irmãos, precisa ser o sonho de Deus. E o sonho de Deus precisa ser o seu sonho. Como assim, pastor? Os seus sonhos precisam ser sonhos que glorifiquem a Deus, que exalte a Deus, que honre a Deus. Se aquilo que você almeja, se aquilo que você sonha, te distancia de Deus, então não é de Deus. E é às vezes isso que Deus ele quer tirar, porque Ele quer andar juntos. Em Jeremias, se não me engano, capítulo 11, versículo 29, se não for, esquece, mas eu vou falar. Eu é que sei que pensamento que tem acerca de vós, pensamento de bem e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Eu é que sei. Então é Ele que sabe, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. Ele é que sabe que pensamento que Ele tem a nosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Porque às vezes Ele até quer nos dar, mas o caminho que nós teremos que percorrer vai ser um caminho que não é aquele que nós estávamos pensando em caminhar. Às vezes Ele vai prolongar um pouquinho, porque o processo é mais importante do que o final ali da consumação ali do propósito. Porque já pensou se Deus pega e dá logo para a gente? Não, você quer isso, estamos aqui. É como um pai, o filho ali estava querendo um carro, mas o menino tem 15 anos de idade. E o pai dá o carro para ele. E onde fica o processo? Esperar chegar nos 18 anos, tirar a habilitação, para depois dar o carro. Não é melhor? Não vai ser melhor? A gente não pode pular a etapa. Então, queridos, e a gente, em Deus, nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que nós temos. Contentar é diferente de conformar. Sabe? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz: mas grande fonte de lucro é a piedade, é o amor com o contentamento. Primeira vez que eu preguei na minha vida,
eu preguei sobre esse versículo aí. Quase morri. Lá em Goiânia tinha uma rádio chamada Rádio Aliança. Eu passei o dia inteiro ouvindo a rádio, os pastores pregando, para ver se eu copiava alguma pregação, né? E acho que nem foi pregação, né? Mas a palavra de Deus diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se nós não aprendermos a nos contentar com o que nós estamos vivendo hoje, sabe, dificilmente Deus ele vai ter a liberdade de nos dar aquilo que nós precisamos. Como assim? Coloque para mim Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Filipenses 4, 11 e 12. Não, não é isso aí não. Paulo, ele está dizendo o seguinte: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Volta lá no 11. Então, ele está dizendo, olha, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Né? Ele não está dizendo que ele aprendeu a se conformar ou a ficar conformado com a situação. Então, quando a gente fala sobre contentamento, a Bíblia está dizendo que isso é o que é um estado de espírito, irmãos. Podemos dizer que é um estado de espírito, porque é um momento que eu estou vivendo. Mas independente do momento em que eu estou vivendo, ou o que eu estou vivendo naquele momento, eu preciso estar contente, se eu sei que Deus está guiando a minha vida. Sabe? Vocês já pararam para imaginar Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, e assim por diante. Aqueles homens, próprio Paulo dizendo, olha, eu já aprendi a estar contente. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou ali para o rei Nabucodonosor, falou, olha, nós podemos morrer, mas uma coisa eu sei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai salvar, se não quiser, nós vamos morrer. Mas havia um estado de espírito na vida deles, que eles estavam alegres. Os próprios discípulos, né, dizem, se não me engano em Atos, que eles dizem, olha, não nos foi dado o privilégio de somente crer nele, mas também de padecer por ele. Só que as pessoas hoje, elas não se contentam, irmãos, com nada. Talvez ela sonha tanto com determinada coisa, quando recebe, passou uma semana, aquilo ali já está querendo outra coisa. O gordo está querendo ser magro, o magro está querendo ser gordo, o feio está querendo ser bonito, né? E o bonito está querendo ser mais bonito ainda. Pensou que eu ia falar que queria ser feio, né? Então, sabe, eu não tenho nada contra, mas eu vou falar, viu, irmãos? Vou falar, não tem nada contra. Às vezes as pessoas fazem prática, tudo bem, amém, glória a Deus. Agora tem aquele negócio também de aplicar no rosto, né, para harmonização facial. Uns ficam mais bicudo, outros menos bicudo, né? Uns ficam com a cara mais redonda, outros com a cara menos redonda. Amém, um negocinho aqui, um negocinho ali, vai ajeitando, né? Tem uns que precisam mesmo, né? Tem uns que precisam. Só que, às vezes, a inconformidade é tão grande, a pessoa não se conforma de jeito nenhum, que
quanto mais faz, mais quer fazer. E a pessoa, às vezes, ela está virando um monstro, e ela não percebe que ela está virando um monstro. Sabe? Isso é o quê? É um vazio, vazio. Mas quando nós entendemos que há um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte, sabe? A palavra já dizia sobre plástica, há muitos anos atrás, milhares e milhares de anos atrás. Ela fala assim, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Amém? A pessoa alegre, ela é bonita, irmãos. Mas a pessoa triste, o semblante, ela é caído, é feio. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O Senhor, Ele alegra o nosso coração. A gente sorri. É muito bom sorrir. Chegar ali na porta, os irmãos estão recebendo a gente com um sorriso. Você já pensou se todo mundo estivesse na porta, a gente entrasse e os irmãos recebessem a gente? Não é? Não, com sorriso, irmão. Sorri aí, irmão. Sorri para o irmão que está do seu lado aí. Aí, glória a Deus. Todo mundo mostrando os dentes aí. Não é bom sorrir? Não transmite uma mensagem assim agradável? Então, é isso que Deus quer de nós. Mas nós não podemos ficar só na salvação. Não vou falar de novo, mas só na salvação, Tem mais, Deus tem mais para nós. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus tem mais para você, irmão. Sabe? Ele tem a vida abundante para nós aqui nessa terra. Ele tem uma vida plena, Ele quer que nós tragamos o céu para a terra. Sabe? A sua casa precisa ser um pedacinho do céu. Porque Ele veio para fazer uma restauração completa. É por isso que Ele diz para o carcereiro, Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele não quer só você salvo dentro da tua casa, Ele quer salvar todo mundo dentro de casa, para que nessa casa tenha paz, tenha alegria, tenha harmonia, tenha entendimento, seja abençoada, a presença do Senhor se manifeste ali e seja vitorioso. Todo mundo caminhando no mesmo propósito, no mesmo caminho. Sabe, mais uma restauração completa. Uma transformação completa. E esse ano é o ano da transformação. Então, o ano da transformação não é só eu agora ficar declarando o ano da transformação e esperando, transforma Jesus. Não. Fala para Deus, eis-me aqui, Senhor. Muda o meu coração. O que está faltando? O que precisa ser mudado na minha vida? Deus, eu sei que eu ainda não sou aquela pessoa que Tu quer que eu seja. Sabe, eu sei que agora mesmo, algumas cabecinhas aqui, estão assim, algumas interrogações. Será que realmente pode ser assim? Será que realmente Deus pode fazer em mim isso? Será que realmente Deus pode mudar a minha vida da maneira que está sendo falado ali? Ele pode. E é totalmente possível. Só depende de nós. É por isso que Ele diz lá em Apocalipse 3:20, porque o Senhor Jesus, Ele é um gentleman. Falei bonito agora, né? Ele é educado, Ele é um cavalheiro, Ele não chega invadindo, quem invade é o diabo, mas Ele chega e bate. E diz, olha, eu estou batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. Você não vai ter necessidade de nada, porque
eu sou o seu pastor e nada te faltará. Davi, ele entendia isso e dizia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas de descanso. Então, o Senhor, Ele pode fazer, mas você precisa abrir a porta. Quantos que já são igreja? Quantos que já fizeram uma aliança com Ele, mas abriram a porta do coração somente para a salvação, não quer abrir para as outras coisas, porque a palavra diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Só depende de nós, irmãos. Eu sei que eu ainda tenho tanta coisa para descobrir em Deus, para viver em Deus, e eu quero ser uma bênção ainda na vida de vocês. Eu quero ser uma bênção na vida dessa cidade. Eu quero ser usado por Deus ainda. Sabe? Eu desejo isso. Mas eu sei que eu preciso pagar um preço a mais. E às vezes é disso que as pessoas correm, desse preço. E quando a gente fala de preço, é você se lançar. É você não ter medo do que Ele pode pedir para você. Dizer para você, olha, sei lá, deixa esse emprego, que ele está te atrapalhando. Um exemplo, Muda dessa casa, sai para a outra dali. Estou dando exemplo aqui. Porque a gente nunca sabe o que Ele pode pedir de nós. Abra mão de tudo e venha viver só para mim. Sabe, há vários tipos de chamado. O Cleondes e a Edilene e a família estão lá na África, servindo o Senhor, fazendo a obra do Senhor. É o chamado deles, eles são apaixonados por isso. Até as crianças, quando Deus chama até as crianças, eles estavam aqui no Brasil, e as crianças ficavam falando, mamãe, quando é que nós vamos embora para a nossa casa? E a gente pensando, meu Deus, aqui, os meninos estão aqui num templo aconchegante, cadeira confortável, ar-condicionado, mas eles querem estar lá na África, irmãos. Sabe, quando Deus trabalha e todo mundo quer essa transformação, Deus age até na vida das crianças, para que não haja dificuldade. É o chamado deles, já não é o meu. Cada um tem o seu chamado. Você já descobriu o chamado de Deus para a sua vida? Se não, acelera, irmão, acelera. Porque o tempo está passando e o bicho está pegando. Acelera. Nós temos muito o que fazer. E se nós ficarmos aí cochilando, o tempo vai passar e a gente não faz nada. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus nos ajude a entender o propósito dEle. Que o Senhor nos faça entender que eu não tenho que conformar com a situação que eu estou vivendo. Mas eu preciso contentar. Eu preciso estar ali vivendo e viver feliz aquele momento, sabendo que Deus Ele tem mais para mim. Que esse momento é apenas um processo para eu chegar no melhor de Deus para a minha vida. Não tenha medo do que Deus tem para você, queridos. Que a sua mente, o seu pensamento não seja só dinheiro, não seja só enriquecer nessa terra. Talvez você está enriquecendo muito aqui nessa terra, mas você está muito pobre no céu. Quando Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4, agradecendo a igreja pelas ofertas que foi enviada a ele, e ele está dizendo, olha, eu não estou falando isso aqui, não é por minha causa não, mas eu estou dizendo isso aqui, é para que Deus aumente o crédito de vocês.
Sabia que quando a gente faz para Deus, a gente abençoa a obra, nós vamos adquirindo um crédito maior lá no céu? E se você tem crédito lá, vai chegar a hora que você vai precisar de sacar e você vai ter o que sacar. Sabe? Porque você vai ter moral com Ele. E Jesus, Ele diz, não ajunteis tesouro nessa terra, mas ajunteis tesouro no céu. Porque aqui na terra, o ladrão mina e rouba, as traças corrói, mas lá no céu não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem. Não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, não, não é isso. O que nós temos que fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você é filho do homem. Você é uma pessoa, então, o crente ele precisa estudar, ele precisa preparar, ele precisa ser uma pessoa que verdadeiramente ele possa sobressair. Tem muita gente que acha assim, não, agora eu aceitei Jesus, agora eu vou viver só pela fé. Tem um concurso ali, ele não estuda, porque ele diz, agora é pela fé. Aí chega lá, ele é reprovado. Por quê? Porque a mentalidade dele está errada. Deus usa o que você tem. Se você estuda, Deus vai usar aquilo, vai te ajudar mediante aquilo que você aprendeu, que você sabe. Agora, se você não estuda, o outro vai passar na sua frente. Mas aí a gente precisa aprender. Acho que Romanos 6, não vou falar aqui não, onde a palavra do Senhor diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, amém. Então tudo que nós formos fazer, façamos para a glória do Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Eu gostaria nessa noite, enquanto você permanece com seus olhos fechados, e você medite nessa palavra, eu gostaria de perguntar, se tem alguém aqui nessa noite, que deseje fazer uma aliança com Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazer aquilo que Romanos diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa acerca da salvação, e no coração se crê para a justiça. Se alguém nessa noite deseja fazer uma aliança com Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Deus, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto nós cantamos uma canção, se você deseja fazer uma aliança com Jesus, você poderá sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aleluia.